Oi, gente, aqui é a Ravena e você está ouvindo o Ravena Cast, um podcast dedicado a todas as pessoas que gostam de refletir sobre a vida e rir de futilidades. Sejam bem-vindos ao meu podcast. Começando mais um Ravena Cast. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, né, esse episódio vai sair muito atrasado. Vamos ter uma conversinha aqui com a Ravena. Vamos lá, vamos conversar. É o seguinte, primeiramente, voltando a fazer o podcast, eu lembrei que pra mim é melhor fazer de 15 em 15 dias. Por quê? Por assunto, entendeu? Por tempo, pela vida corrida. Às vezes eu não tenho tempo de gravar durante a semana, às vezes eu tenho que ficar pensando sobre o assunto que eu vou falar. E aí acaba que não consigo gravar o episódio e fica devendo pra vocês. Então de 15 em 15 dias vai ser mais fácil, até pra eu gravar pra ter as collabs aqui no Spotify e tudo mais. Segunda coisa, esse episódio está saindo atrasado por causa que eu tive problema com o meu microfone. Eu vou ter que comprar um microfone novo. E tá tudo bem, entendeu? Está tudo bem, meninas. Só que eu vou ter que comprar um microfone novo. O problema é, o meu iPhone, ele é da entrada antiga. E antes de eu querer comprar um microfone novo, eu queria trocar o iPhone pela entrada nova. Só que aí tá difícil, né? Tipo assim, porque daí eu vou ter que gastar dinheiro comprando um celular novo e um microfone novo, porque se eu comprar com a entrada antiga agora, depois eu vou ter que comprar um novo pra frente pra usar no celular novo, aí eu tô nessa, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho um microfone que dá pra usar no computador, só que daí o problema é que eu tenho que montar toda a setup do computador e tudo mais pra gravar o episódio, aí dá bastante trabalho às vezes. Mas aos poucos a gente vai se resolver, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês de novo, mais um episódio. Obrigado vocês, meus ouvintes fiéis, que sempre me ouvem. Tem uma galerinha aí fixa que tá sempre ouvindo o meu podcast e isso me deixa muito feliz, tá? É, obrigado vocês. Continuem ouvindo o podcast e compartilhando com quem vocês acham que gostaria também de ouvir as coisas que eu falo aqui. Bom, hoje o episódio é. O tema é Nunca Estamos Sozinhos. Antes, gente, eu queria falar algumas coisas pra vocês. Tipo assim, eu já falei o tema do episódio, mas queria falar uma coisa pra vocês. Cara, eu tenho mudado muito o meu estilo. Tipo assim, as coisas que eu gosto, na verdade. Tenho gostado de muita coisa nova. E eu tô num negócio de que eu tô ouvindo Zeneto Cristiano. E tô amando muito. E eles vão vir aqui fazer o episódio. Fazer o episódio. Que já pensou? Já pensou o Zé Neto Cristiano vindo aqui no podcast fazer um episódio? Eu quis dizer que eles vão vir aqui fazer show. E eles vão fazer show Zé Neto Cristiano e menos é mais. E tipo assim, não é todo mundo do sertanejo que eu gosto, tá? São alguns específicos. Por exemplo, Gustavo Lima. Eu odeio Gustavo Lima. Não gosto das músicas dele e principalmente não gosto dele. Mas Janete Cristiano eu amo, eu não sei de onde saiu. Foi sem querer. Foi tipo assim, eu comecei a ouvir umas músicas de sertanejo e, consequentemente, eu comecei a perceber que todos os lugares que tocavam eles, eu sabia todas as músicas e aí eu descobri que eu gostava de Janete Cristiano. Muita gente fala da Marília Mendonça também. O pessoal gosta mais, bastante da Marília Mendonça, principalmente pela pessoa que ela era, né? Que Deus a tenha. E que ela era uma pessoa desconstruída, né? Vamos dizer assim. Mas pra falar a verdade, eu não ouço muito as músicas da Marília Mendonça, não, tá? Não sei por quê. Mas a Net Cristiano eu ouço bastante. Enfim, eu só quis falar que eles vão vir aqui fazer show, não na minha cidade, eles vão fazer em Connecticut, que é uma cidade longe da minha, tipo 5 horas de carro.
Mas eu tenho amigos doidos, que nem eu, que também estão dispostos a ir, então estarei lá em nome de Jesus. Amém. Ai, tô com soninho, gente. Mas vamos lá. O assunto do podcast hoje é Nunca Estamos Sozinhos. E por que que eu quis trazer esse episódio? Porque foi uma reflexão que eu fiz, né? Que as pessoas falam que elas gostam muito de ser sozinhas. Eu gosto de estar sozinha às vezes, principalmente quando eu tô de boa, sabe? Que eu só quero descansar e deitar na minha cama e assistir televisão. Caralho, que abrição de boca, meu Deus. Tô com uma abrição de boca. Mas eu gosto de ficar sozinha. Só que o que que é estar sozinho, né? Tipo assim, por que que tem pessoas que escolhem estar sozinhas no lugar de conhecer outras pessoas? Normalmente por traumas de porque conheceu pessoas que geraram desconfiança, geraram insegurança e tudo mais. Isso faz com que as pessoas se fechem para um mundo. Quando na verdade, gente, nunca estamos sozinhos, é impossível viver nesse mundo e estar sozinho. Nós somos seres codependentes, nós precisamos das pessoas em geral, de todas as pessoas do mundo, de alguma forma a gente vai precisar. Ah, mas eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinha. Eu sou sempre essa pessoa que me vira sozinha pra tudo. Mas eu preciso do cara que faz a manutenção da internet. Eu preciso da pessoa que faz a manutenção da luz. Eu preciso que os cientistas desenvolvam é, remédios para doenças. Eu preciso que as pessoas, os atores da televisão, façam, atuem na série que eu quero assistir quando eu tô sozinha. Eu preciso que algum diretor crie um filme para eu assistir quando eu tô sozinha. Eu preciso que alguém faça, escreva um livro para eu ler quando eu tô sozinha. Então, tipo assim, como estar sozinho no mundo? Não existe. Até a pessoa mais sozinha do mundo que ela fala que tá sozinha, ou ela fica, tipo, deitada na cama dela, olhando pro céu, ou ela vai precisar de alguém em algum momento para entreter ela, pra fazer com que a nossa existência de alguma forma exista. Até o remédio que a pessoa toma para dormir, para não ter contato com mais ninguém, é um remédio que foi feito por alguém, entendeu? Impossível estar sozinho nesse imundo, nesse mundo aqui que a gente vive. E na evolução, nós somos criados para viver em grupo, como seres dependentes um do outro para evoluir, tanto na procriação como sociedade. Os animais vivem em grupos, né? Os animais, seres irracionais, eles vivem em grupo. É, os animais que mais sobrevivem na selva são os animais que vivem em grupo, porque no grupo é mais fácil afastar predadores. Quando você está em grupo, é mais fácil você se manter protegido, porque tem pessoas ali por você. Então, se vier um predador, uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que quer mal de você, ela vai chegar em você sozinho. Muito difícil ela chegar em você em grupo, entendeu? Ou ela vai chegar com o grupo dela, mas se você tiver em grupo, é difícil ela chegar no seu grupo, porque ela sabe que vão ter pessoas ali que vão te defender. Então, isso é parte da natureza, isso é parte do nosso dia a dia, isso é parte de tudo. Nós somos seres que fomos desenvolvidos para viver em grupos, né? Então, a gente tem que parar pra pensar nisso às vezes, né? E eu sempre bato na tecla de que não existe autoconhecimento, né? Autoconsciência sem conhecer o outro e ser testado pelo outro. No episódio passado eu falei sobre isso em algum momento, sobre quando a gente vê a atitude do outro, a gente se questiona sobre as nossas próprias atitudes. E viver sozinho totalmente, não se permitir conhecer outras pessoas, conhecer outras opiniões, conhecer outras vivências, faz com que nós não conhecemos nós mesmos, porque conhecer o outro desperta coisas na gente, desde das coisas que nós queremos fazer até as coisas que não queremos fazer. Então, tipo assim, a autoconsciência, mesmo que você deite no seu quarto
medite muito e ache que você vai se autoconhecer, você não vai, porque você precisa dos testes pra saber. Porque você pode inventar uma história sobre você mesmo, sabe? Você pode falar, tipo, ah, eu gosto disso e gosto daquilo. E chega na hora, você tá lá no lugar que é pra fazer aquilo que você fala que você gosta, e aí você não gosta, porque não foi aquilo que você realmente aprendeu a gostar. Nossa, esse episódio vai ser de muita opção de boca. Na verdade, eu vou falar pra vocês que é porque eu acordei há pouco tempo e aí eu tô com sono ainda. Então, tô abrindo boca até não dá mais. Isso é péssimo, né, gente? Me desculpa. Me perdoe. Mas, enfim. Entre até tipo assim, já teve coisa que eu falava bem assim, eu acho que eu gosto disso, disso, isso. Eu gosto de pessoas que sejam assim e assado. Eu gosto de estar em situação que seja assim e assado. E aí eu passar pela situação e falar, talvez eu não goste tanto assim, não. Eu coloquei na minha cabeça que gosto, mas eu não gosto, não. Entendeu? Porque a gente só sabe quando a gente passa. Sempre batendo nessa tecla. Então, estar sozinho não é uma forma de se conhecer. A resiliência é diferente da solidão. Porque na resiliência você pega os acontecimentos e você vai ficar sozinho para absorver, entender e refletir sobre aquilo. Ser resiliente é isso. É pegar o que o outro fez com você e não fazer sobre o outro, fazer sobre você, sobre como você vai reagir, como que você vai pensar, como você vai lidar com aquilo. Isso é ser resiliente. A solidão é quando você se afasta de todos os outros sentimentos além do seu, quando você se isola do mundo, quando você se isola de viver, quando você escolhe ficar sozinho, sem ter experiência, sem conhecer pessoas. Isso é solidão, né? Então, tipo assim, uma pessoa que ela sai sozinha, aquele meme, né? Liberdade ou solidão? Uma pessoa que sai sozinha de casa, muito difícil é por solidão, gente, de verdade. Porque, porque as pessoas que são solitárias, elas não querem nem sair de casa, elas não querem fazer nada, sabe? Porque gera uma vergonha na solidão, gera uma insegurança na solidão. Então, essas pessoas, normalmente as pessoas que são solitárias, elas estão sozinhas, elas não saem para fazer as coisas sozinhas, assim. Porque a solidão é um sentimento ruim, a solidão leva à depressão. Pessoas são sozinhas, assim, que se sentem solitárias, elas não vão ter energia de fazer algo por elas. É muito difícil, entendeu? Porque eu gosto de ser solitário. Cara, talvez você goste do sentimento da liberdade de viver a sua vida do jeito que você quiser. Mas você não é solitário, você tem alguém, pelo menos, que se preocupa com você, entendeu? Tem alguém, pelo menos, que te ajude em alguma coisa. Não dá, cara, não existe esse negócio de, eu vou ser sozinho pro resto da minha vida, eu escolhi ser sozinho, ó, porque até pra quando você morrer, mano, você vai precisar de alguém pra enterrar seu corpo. Você vai precisar de alguém pra achar seu corpo morto no lugar. Sabe? Tipo assim, como é que existe isso de falar assim, eu nunca vou depender de ninguém, eu nunca vou estar com ninguém, etc. Sendo que a verdade é que a gente, em algum momento, a gente vai precisar de alguém, vai precisar de. Até se você ficar velho, você vai precisar ir para um asilo e vai ter que ter alguém que limpar sua bunda, te dar banho, te dar seus remédios, sabe? Então é melhor a gente aprender a lidar com isso desde cedo, desde que a gente tem a oportunidade de escolher, né? Tipo assim, a gente tem a oportunidade de escolher estar sozinho ou não. Mas é porque eu não gosto de ninguém, porque todo mundo que eu conheço é falso, porque todo mundo que eu conheço me trai, me aflige e sei lá o quê. Então talvez você tenha que ver os seus comportamentos, porque eu não confio em pessoas que não gostam de ninguém. Não confio em pessoas que falam que ninguém gosta dela. Aquelas pessoas falam, ninguém gosta de mim porque minha personalidade é assim, porque eu falo a verdade na cara. Onde que, na verdade, pra gente viver em sociedade, a gente tem que criar empatia pelas outras pessoas, né? E, tipo assim, parar de pensar o tempo todo o que que eu tô fazendo pro outro e começar a pensar um pouco o que que o outro tem feito por mim, o que que o outro tem abrido, né? Abrido ou aberto?
aberto a mão, abrido a mão, não sei. Sempre fico em dúvida entre essa palavra. Mas o que o outro abriu a mão de fazer ou de ser para estar comigo. O que o outro teve que dedicar um tempinho dele para fazer para mim. Porque tempo, gente, também é uma forma de dedicação, sabe? Alguém que para perguntar como você tá. Alguém que para ver se você tá bem. Alguém que para fazer alguma coisa, qualquer coisa pra você. Sabe? Você sempre fica pensando, ai, o que eu faço pelo outro, o que eu faço pelo outro, quanto que eu tô me entregando, mas o que o outro faz por mim, entendeu? Então, eu acho que pessoas que sentem essa necessidade de ser odiado, que parece que é tipo assim, ai, se eu for odiado por todos, eu significa que eu não me encaixo, que eu realmente sou diferente e tudo mais. Não tô falando das pessoas que têm transtorno mental, tipo autista, sabe, bipolaridade, borderline, essas coisas. Não tô falando, não tenho propriedade pra falar com pessoas com transtorno mental, procura um psicólogo, um psiquiatra, entendeu? Mas as pessoas normais, que nem eu e você, ou não sei se você é normal, que, que tá assistindo, talvez você não seja, porque hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas que descobrem o autismo mais tarde, existem muitas pessoas com distúrbios mentais, depressão, ansiedade, todas, etc. Difícil a palavra normal. Mas eu falo assim, a pessoa que tem a cognição, um cérebro normal, assim, para conseguir entender como que funciona, conseguir ter responsabilidade pelos próprios sentimentos e tal, consegue entender que a gente não pode ser tão ruim ao ponto de ninguém querer ficar com a gente, ninguém ser nossos amigos, ninguém entender o que a gente tá passando. Pô, alguma coisa tem de errado com você. Aí tá na hora de você começar a se questionar. What's going on? Sabe? Tipo assim, o que você está fazendo de errado? Gente, é impossível um grupo de 10 pessoas tá errado e só você ser inocente. Pelo menos uma pessoa vai concordar com você. Cara, tipo assim, ó, presta atenção. Vou dar um exemplo. Ah, a pessoa que era uma assassina, serial killer, aí ela tava com essa outra pessoa e falou bem assim, ai, vamos matar tal pessoa? Aí a outra pessoa falou, ai, vamos. Mano, se serial killers se encontram e cometem assassinatos, pessoas que têm distúrbios mentais, como que você não consegue achar alguém que você vai conviver bem, alguém que você vai ser feliz, alguém que você vai lidar bem, mano? Tem alguma coisa errada com você. Em algum momento ali você não tá conseguindo. Talvez da sua infância, da sua criação, do jeito que você foi traumatizado, das pessoas que passaram na sua vida e você tomou aquilo como verdade, que todo mundo que ia passar na sua vida ia ser assim, que porque você foi criado assim, você tinha que crescer assim, que nada podia mudar na sua vida, que você não podia confiar em ninguém. Eu não confio em quem não confia em ninguém, porque a gente tem que confiar pelo menos em alguém. Ai, tipo assim, não confiar a sua vida, mas dar um voto de confiança. Se você é a pessoa que você pode ser confiado, porque eu acredito que eu seja essa pessoa, que as pessoas podem confiar, meus amigos podem confiar em mim, minha família pode confiar em mim. Vocês podem confiar em mim de certa forma. Se vocês podem confiar em mim, por que que eu não posso confiar em ninguém? Não existe alguém que nem eu que também seja confiável? Aonde que eu tô andando? Com quem eu tô andando? Aonde que eu estou me metendo? Entendeu? Que lugares eu estou frequentando? A gente tem o direito de ir e vir, isso é constitucional em qualquer parte do mundo. E a gente também tem o direito de escolher aonde a gente fica e aonde a gente sai. Se você está no meio de pessoas que você não pode confiar, que elas fazem sentir esses sentimentos, você tem todo o direito de se retirar para conhecer pessoas que vão fazer você pensar diferente. Porque você pode entender, você tem que entender que assim, no mundo parece que existe mais maldade, mais pessoas ruins do que pessoas boas, né? Mas se a gente parar pra pensar, não é verdade, cara. A mídia, né, a internet, a televisão, ela quer que a gente seja dependente dela, que a gente tenha necessidade de ver o que ela tá mostrando.
E também os governos, as pessoas, todo mundo, mano, quer que a gente sente medo. Por quê? Porque você sentindo medo é uma forma de ser controlado, tá? Porque isso é questão de evolução. Se você falar para a pessoa bem assim, olha, se você sair dessa caverna, vai ter um monstro lá fora que vai pegar e vai estraçalhar você, essa pessoa ela nunca vai sair da caverna. Isso é Platão, a teoria da caverna. Se você não conhece, estuda um pouco sobre Platão, a teoria da caverna. Como é a teoria da caverna? Vou resumir aqui para vocês. Eram pessoas que viviam dentro de uma caverna e aí essas pessoas viviam lá e elas não saíam porque a única coisa que elas viam além da caverna eram sombras. E essas sombras causavam medo. E por elas não saberem o que eram aquelas sombras, elas não saíam da caverna por medo das sombras. Até que um dia alguém decidiu sair da caverna e viu que não tinha nada além de sombras. Então a nossa mente, ela consegue nos sabotar ao ponto da gente sentir medo de coisas que não acontecem, de pessoas que não existem. Claro que existe, gente, a violência, as coisas ruins, e pessoa que mata, e pessoa que traz, essas coisas. Mas a mídia e os governos usam isso numa forma de nos controlar. Porque a partir do momento que nós temos medo, nós vamos estar debaixo das asas deles. A gente quer que eles tomem controle das coisas para que a gente não sofra, né? Então, é isso que a mídia vai querer prender a gente. Ela vai falar sobre massacre, sobre morte, sobre alguém que traiu alguém, sobre o presidente ruim, sobre o político ruim, sobre a mãe ruim, sobre todo mundo ruim. Porque é isso que eles querem, colocar a gente em pânico. Mas, se você olhar em volta, vamos olhar em volta das pessoas. Da sua família, quantas pessoas são ruins e quantas pessoas são boas. Dos seus amigos, quantas pessoas são ruins e quantas pessoas são boas. Quando você sai na rua, quantas pessoas te tratam mal e quantas pessoas te tratam bem. Gente, a maioria é bem. A maioria é bem. Ah, é porque até o funcionário que tá obrigado ali tá te tratando bem só por causa que é o trabalho dele, ele tá sendo uma boa pessoa. Porque se você é ruim, mano, tipo assim, como que você vai fingir que você é bom? Pode até fingir, né? Tipo assim, mas pô, só dele tá fazendo o trabalho bem dele já é uma coisa. Pô, não existe mais maldade do que bondade, mano. Não é possível que a gente não consiga enxergar isso. Sabe, é uma coisa que está diante dos nossos olhos. A bondade, ela é bem maior do que a maldade. Então, se a gente se oculta se a gente se, né, se deixa solitário, se a gente se esconde do mundo por medo da maldade, a gente deixa de ver as coisas boas, as pessoas boas, os atos bons, as pessoas que estão ajudando, as pessoas que estão fazendo alguma coisa por nós. Cara, é muito difícil, tipo assim, ó, você vai na rua, você tá perdido, e se você parar pra pedir informação para as pessoas, a maioria das pessoas vai querer te ajudar. Claro que talvez vai ter um filho da puta ali que vai falar, tipo assim, ah, não, não sei, e vai querer viver a vida dele, mas você vai achar alguém que vai te ajudar. Tipo assim, não, mano, não tem. A pessoa que pede dinheiro no trânsito, ela ganha dinheiro no trânsito, porque alguém vai ajudar ela, porque existem mais pessoas boas do que ruins. Entendeu? Então, às vezes a gente fica tão preso na maldade que a gente deixa de ver a bondade dentro da gente. A gente deixa de se impor no mundo. Saber assim, se a maldade existe, eu não quero ser mal. Eu não vou ser essa pessoa mal. Então, eu não quero estar sozinho, porque eu quero conhecer pessoas tão boas quanto mim. E através das nossas atitudes também, a gente ensina as outras pessoas a serem boas. Entendeu? Por exemplo, você tem o exemplo dos seus pais, ou exemplo de pessoas que você admira, seja um artista, seja alguém famoso, seja alguém que você conhece, que você cresceu, que foi referência para você, seja um amigo. Você olha para aquela pessoa e você vê a bondade dela e você quer ser igual a ela. Talvez não igual exatamente, mas ter os atos de bondade dela, entendeu? Porque simplesmente, gente, são coisas que a gente aprende vendo.
São coisas que a gente aprende vendo. Então, se a gente quer bons exemplos, a gente tem que dar bons exemplos e acreditar que eles são possíveis, que é possível ser bom, entendeu? É, eu que nem eu tava aqui, tipo, tem a pauta, né? Que é melhor explorar o conhecer o mundo para conhecer as pessoas que nos fazem bem, independente das experiências ruins que algumas pessoas nos farão viver. Você não vai deixar de amar de novo porque alguém mostrou pra você que amar era ruim. E outra coisa. Ai, porque as pessoas que são ruins, elas não são punidas. Tá, em que mundo? Vamos analisar aqui. Eu tava ontem numa conversa, né? Esse assunto que eu tô falando hoje é baseado na doutrina que eu sigo e que foi essa uma das palestras, falando sobre a bondade. E já era um assunto que estava na minha cabeça. Então meio que confirmou que era o que eu iria falar hoje aqui. Então, e aí a gente, depois que acabou a palestra, a gente sentou para conversar sobre. E aí, é, ou saiu a questão, né, sobre as pessoas que são ruins não pagarem por as coisas ruins que eles fazem. E aí eu fiquei assim, gente, o problema é que a gente pensa só enquanto a gente é jovem. Essas pessoas ruins não pagam enquanto são jovens, porque elas ainda têm a vitalidade, e a vitalidade é uma forma das pessoas se aproximarem, porque elas podem tomar isso da gente, ou tomar privilégio da gente. Enquanto a gente tem energia, a gente tem dinheiro, a gente tem juventude. Pessoas, mesmo quando a gente é ruim, essas pessoas têm pessoas em volta, né? Seja por interesse. Mas essas pessoas vão envelhecer. Envelhecer faz parte do ser humano. Ou ela morre antes, mas ela vai envelhecer. E quando ela envelhecer, ninguém vai estar do lado dela. Ninguém vai ajudar ela. Ninguém vai querer suportar aquela pessoa ruim. Essa é uma verdade, não tem como fugir dessa verdade. Nós só envelhecemos bem quando fazemos bem. Pessoas velhas ou elas aprendem a serem pessoas melhores ou elas ficam sozinhas. Ai, nem que for num asilo caro e tal, tal, tal. Vai ter só as pessoas que são pagas para fazer aquilo por elas. Ninguém vai fazer aquilo de livre espontânea vontade, incondicionalmente, porque o amor é incondicional. É imposto sem condições. Ninguém vai fazer isso por essa pessoa. Então, a gente tem que pensar, ai, nossa, mas demorar a vida toda pra pessoa pagar pelo aquilo que ela tá fazendo, pela pessoa que ela é? Sim, talvez sim. E a gente pode fazer o quê? Cuidar da gente. Porque você quer ser a pessoa que envelhece e ninguém tá em volta, e ninguém te cuida, nem te ajuda, e nem nada. Você não quer ser. Eu não quero ser, ninguém quer ser. Então, as pessoas pagam sim pela maldade que elas fazem. Não importa o tempo que for, elas vão pagar. Eu não conheço, deve existir, talvez, pessoas velhas que eram muito ruins e hoje em dia tem pessoas ao lado e tal, mas provavelmente porque ela mudou o comportamento dela, porque ela mudou a mente dela. E tipo assim, Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados, e eu quando eu falo isso, além de uma questão religiosa, é uma questão humana de que a gente pode se melhorar como pessoa. E a gente é tão privilegiado de ter a oportunidade de melhorar, que mesmo as pessoas que a gente fez mal um dia, quando elas saem da nossa vida, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas boas e a gente, a partir dali, começar a fazer bem para aquelas pessoas, pra gente ser bem tratado também, entendeu? Ah, que a vida é injusta, isso é injusto. Não é injusto, cara. Isso é, eu acho que até é justo você ter a oportunidade. Todo mundo, a oportunidade é para todo mundo. Não é escolhido a dedo. Essa oportunidade é para essa pessoa, essa oportunidade é para outra pessoa. Não, é oportunidade dada para todos. Todo mundo tem a oportunidade de melhorar. Nem que seja no último segundo de vida, todo mundo tem a oportunidade de melhorar, entendeu? E entender que no final não dá para viver sozinho, não existe a solidão.
A solidão é a gente que cria, a gente que escolhe viver na solidão, a gente que escolhe não ter amigos, a gente que escolhe se afastar do mundo, a gente que escolhe ver o mundo do jeito que ele é diferente do jeito que ele realmente deve ser, que é de amor, de união. E aí a gente olha o mundo e fala que é só desgraça. Eu odeio gente que fala isso. Ah, é porque esse mundo é só desgraça. Ai, que tudo que acontece nesse mundo é desgraça, tal, tal, tal. Pô, sai dessa bolha, cara. Sai essa bolha de incompreensão. Sai dessa bolha de. Tem a palavra, como se chama? Quando a pessoa é muito negativa, tem outra palavra, mas sai dessa bolha de negativismo, sai dessa bolha de ver o mundo só realmente como ele é mostrado nas notícias. Começa a ver no dia a dia a pessoa que cuida do jardim dela, a pessoa que varre a rua, a pessoa que ajuda a outra pessoa a atravessar a rua, a pessoa que dá a passagem no trânsito. Entendeu? Pô, são poucos detalhes, são mínimos detalhes que você começa a ver a bondade, você começa a ver que existe mais bondade do que maldade. A pessoa que joga comida pro passarinho na calçada pros pombos vir comer. Sabe? Todo momento da nossa vida existem atos de bondade. Ato de bondade o tempo todo acontecendo. E aí você escolhe se isolar do mundo, escolhe falar que você quer ser sozinho, você não quer ter ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer abrir com ninguém, por medo desses atos que são mínimos perto de todas as outras coisas boas. E questão de você escolher também ser as atitudes boas, ter as atitudes boas. O bem atrai o bem. Se você é bom, se você se comporta bem, se você pensa positivo, as coisas passam a fazer diferente na nossa vida. Existem crenças na nossa cabeça que foram colocadas. E se a gente acredita tanto nessas crenças, a gente vive aquelas crenças, entendeu? E com o tempo você vai descobrindo que aquilo não é você. Aquilo foi o que falaram pra você que você seria, o que você faria, mas que na verdade não é você. Você é diferente daquilo. Você pode ser quem você quiser. O ser é ilimitado. Ter é limitado. Você tem aquilo que é lhe dado. Ah, eu posso ter 3 carros, eu posso ter uma casa, eu posso ter 10 amigos, eu posso ter uma cama, eu posso ter. Você pode ter. O ter é limitado, mas o ser é ilimitado. E eu agradeço essa frase ao meu mestre André. Beijo, André. Ele não ouve meu podcast, mas eu quero trazer ele aqui, inclusive, para a gente falar sobre espiritualidade, falar sobre o mundo. O André é uma pessoa super inteligente e é muito bom conversar com ele. E eu quero trazer esse assunto para podcast com ele e eu vou convidar ele. Eu tô me organizando para começar a gravar o podcast com as outras pessoas, entendeu? Eu tenho que resolver esse negócio do microfone. Mas assim que eu resolver, eu vou trazer outras pessoas aqui. Eu tô organizando minha agenda. Tem pessoas que pedem para vir aqui e que eu ainda não trouxe, mas que elas virão. Entendeu? Vai dar tudo certo, gente. Eu quero pedir perdão. Peraí, deixa eu terminar. Primeiro que eu tava falando do mestre André, né? Da palavra que ele falou. Sobre ser. Ser. Ser é infinito. Você pode ser o que quiser, você pode pensar o que você quiser, você pode. O ser é infinito porque ninguém pode te limitar. Entendeu? O limite quem coloca na cabeça é você. Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo. Ai, não é. Você é. Se você colocar na sua cabeça, você é. É aquilo que eu sempre falo de energia. Aquilo que você exala é aquilo que você é. E eu nem falo ser de aparência, não. Eu falo ser dos nossos sentimentos, do como a gente sente. O quanto você é. Eu sou bom. Ser é infinito. O quanto eu quero ser bom. O quanto eu quero ser próspero. O quanto eu quero ser diferente. O quanto que eu quero fazer diferente. E é o ser. Entendeu? Colocar isso na cabeça de que o ser é infinito. Você pode ser o que você quiser. Você não pode ter o que quiser às vezes, mas você pode ser o que quiser. E eu acho que, tipo assim, acho que todos os assuntos que eu falei levou ao título, né? Que é sobre estar sozinho, porque todas essas coisas estão interligadas. De a gente entender que não estamos sozinhos.
Não nascemos sozinhos e morremos sozinhos, gente. Não existe isso. Claro que vai ter momentos na sua vida que você vai estar sozinho, passando por dificuldades, e você vai ter que ser resiliente. É isso que eu falo. É diferente ser resiliente do que ser solitário. Ah, eu passei isso daqui sozinho. Você não estava sozinho, você estava resiliente. Você estava sendo resiliente ao passar aquilo sozinho. Porque você precisava passar aquilo como pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, mas sozinho. Você não tava, porque tipo assim, até o seu patrão que te deu dinheiro para você comprar, para você passar pela dificuldade, até o emprego que você arrumou, até, sei lá, o psicólogo, sabe? Teve alguém ali, não existe isso, não tem como passar sozinho. Ai, mas quando tava no fundo do poço, ninguém tava ali comigo. Será que ninguém tava ali com você? Ou você não conseguiu reconhecer as pessoas que estavam com você? Ou você não foi atrás das pessoas que poderiam estar com você? Ah, mas que eu ia confiar, não pode confiar nas pessoas. Pô, se você é uma pessoa confiável, você vai achar pessoas que são confiáveis também. Não tem, cara, tipo assim, pô, muda seu ciclo então. Tenha coragem de mudar os seus pensamentos e mudar a forma que você age e todas as coisas para mudar, para sair desse medo, para mudar seu ciclo, para mudar tudo na sua vida. Não somos seres sozinhos, não nascemos sozinhos, não morremos sozinhos. Quando você nasce, existe uma equipe médica, tem sua mãe, tem seu pai, tem alguém lá. E quando você morre, também vai ter a pessoa que vai te enterrar, a pessoa que vai colocar seu corpo dentro de um caixão, e as pessoas que vão acender uma vela para você e falar tchau. Não tem isso, ah, nascer sozinho, morrer sozinho. Sabe? Isso é uma teoria, é uma frase que nos desincentiva. Só use essa frase para te incentivar de entender que você tem que se virar. Você tem que ir atrás das coisas que são para você, independente das pessoas estarem te apoiando ou não. Que isso é ser resiliente. Entendeu? Não esquecer isso. Mas em questão de colocar como vítima do mundo, amor, sai desse papel de vítima, tá? Sai desse papel de vítima e vai viver a sua vida. Mas enfim, é isso que eu quis dizer. Eu sempre espero que vocês comentem, vocês nunca comentem aí embaixo, né, cara? Seja no Spotify, seja no SoundCloud, seja no YouTube, vocês nunca comentem embaixo. Vocês vêm comentar na minha DM. Eu gostaria muito que vocês comentassem embaixo, porque isso gera interesse nas pessoas, entendeu? Mas só de você estar ouvindo até aqui, eu sou grata demais. Muito obrigado, gente. Não tenho um público de milhões de pessoas, mas tenho um público que eu sei que gosta daquilo que eu tô ouvindo. E isso pra mim é tipo assim, porra, por exemplo, 10 pessoas ouvem o podcast, vai, em cada plataforma é dividido. Tem tipo no YouTube uma certa quantidade, 11 pessoas. Ai, no SoundCloud tem 5. Então, juntando toda essa galera aí que me ouve, se eu colocar numa sala e colocar todo mundo pra me ouvir, isso daí vai ser muita gente, sabe? Tipo, vai encher uma sala. Então, pra mim, isso é muito legal, porque já teve uma fase da minha vida que não tinha ninguém pra me ouvir sobre nada. Eu tinha muita coisa pra falar e não tinha ninguém pra me ouvir. E é isso que eu falo, ir atrás das coisas que a gente quer, ir atrás das pessoas que querem nos ouvir, porque sempre vai ter alguém disposto a nos escutar. Gente, falando aqui que acabou a bateria do meu microfone, tô falando, tô tendo problema com o microfone, então vai ficar diferente o áudio a partir daqui. Mas tudo bem, porque esse episódio já estava acabando, esse episódio já está acabando. E é isso. Vamos manter eu tentando vir aqui conversar com vocês sempre que der, de 15 em 15 dias. Obrigado você que tem ouvido. Obrigado você que tem compartilhado. Sou muito grata por tudo isso. E qualquer coisa me manda mensagem lá na minha rede social, @ravena.bpm, tá? Não esqueçam, lá eu sou artista, então sempre tem coisa nova rolando por lá. Eu sempre apareço com música nova, com novidade. E quem gostar de me acompanhar, quem gostar de mim, me segue lá. Quem ainda não segue, e continue compartilhando meu conteúdo, tá? Então é isso, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Um beijo no coração. Tchau.